Ouviu a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, saúde dos irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Glorioso é o seu nome, Jesus. Espírito Santo do Senhor, que tem nos conduzido até aqui, mais um dia, para nós adorarmos ao Senhor. Eu quero estar deixando uma palavra que se encontra aqui em Neemias, capítulo 6, Neemias, capítulo 6, apenas um versículo. Aleluia, Jesus, glorificado é o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus da glória, Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Neemias, capítulo 6, versículo 3, para não estar tomando tempo, já quero estar dizendo: e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, porque pararia esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Amém? Pode se sentar, dando glórias ao Senhor, porque o Senhor é fiel e poderoso. Aqui eu lendo esta passagem, Neemias ele colocou no seu coração em levantar os muros de Jerusalém. Eu falo, Senhor, muitas das vezes nós colocamos algo no nosso coração. E Neemias, ali, junto ao rei, chega um de seus irmãos, ele traz uma notícia. Traz uma notícia a qual não é boa a notícia. Porque quando demora muito tempo, os parentes começam a chegar na sua casa, aqueles parentes que você é de tempo que não vê, você pode ter certeza que não é notícia boa. Então, esses irmãos de Neemias, eles chegam e dão a palavra para ele, que veio Anani, um de seus irmãos, e alguns de Judá. E Neemias ele perguntou pelos judeus que escaparam e que restaram de cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram: os restantes daquele lugar que restaram do cativeiro lá da província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E aconteceu que, ouvindo estas palavras, Neemias se sentou e chorou e começou a se lamentar por alguns dias, e esteve jejuando e orando perante o Deus do céu. A notícia não era boa, e não é diferente da minha e da sua vida. Mas só que Neemias ele colocou no seu coração em restaurar aquela cidade. Ele colocou no seu coração em restaurar aquela cidade. E muitas das vezes nós também colocamos em nosso coração em fazer algo, principalmente quando é para o Senhor. Mas só que vai ter muita gente, muitos Sanbalate, muitos Tobias, que não vai gostar. Vai tentar fazer de tudo para te impedir. Nós vemos ali no versículo 6, capítulo 3, que Neemias ele está no trabalho, ele está numa obra, e nós também estamos numa grande obra, que não podemos parar. Em meio às lutas, em meio a tudo que vem do outro lado, nós não podemos parar. Eu não sei que dia que foi a chuva, eu ainda falei para o pastor ainda, eu fui levar uma aqui
maquita que ele emprestada, ele quis a minha maquita emprestada, e eu fui emprestar para ele, fui lá. E eu ainda comentei com ele ainda, né, naquela ventania, eu falei que o Senhor coloque as mãos naquelas telhas de casa. E quando eu cheguei em casa de volta, as telhas já tinham saído. Mas nem por isso, né, a gente desanima. A gente não pode desanimar. Aqui eu vejo Neemias, ele não se desanimou. O que eu vejo aqui Neemias, que mesmo ele recebendo essa notícia, ele continuou fazendo o que ele sempre fazia todos os dias, era servir ao rei. Ele não deixou de ir à casa do rei, ele não deixou de ir ao palácio do rei, porque recebeu uma notícia triste. Porque quando você recebe essa notícia, né, eu falei, Senhor, aí nós puxa para os dias de hoje, porque é um povo que estava debaixo dos escombros, e nesse dia eu ainda fui buscar a Raíssa ainda, né, eu ia até mandar no grupo, mas só que quase estava sem sinal, né, para perguntar se os irmãos estavam bem. Mas aí eu fui buscar a Raíssa, eu falei, eu vou cortar por dentro, né, aqui por dentro, por trás do Semar. E não tinha jeito, porque tinha muita árvore caída. Muita árvore caída. Né? Eu tive que voltar. Aí eu cheguei próximo à casa do irmão Tiago, né? E aquela curva não tinha condições de passar ali. Aí eu voltei embora. Porque já tinha um pessoal também, né? Tinha caminhão, não conseguia passar. E eu falo, é muito triste, aí nós vamos se baseando, imaginando como estava aquela cidade. Estava queimada, tudo no chão. Essa foi a notícia que Neemias ele recebeu. Mas só que Neemias ele não se entristeceu assim, em modo de falar, eu não quero mais, eu vou parar. Ele se entristeceu, mas colocou no seu coração para restaurar aquele lugar. E o bom, irmãos, que quando a gente faz as coisas e coloca no coração em fazer, o Senhor ele conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso coração. E essa obra começa. E muitos tentavam impedir que essa obra acontecesse. E não é diferente na minha e na sua vida, que muitos ainda tentam parar a obra ainda. Mas eu não sei o que você está fazendo aí na igreja. Eu não sei que tanta essa obra que você faz. Eu não sei que tanto você faz na igreja. Porque eu não estou vendo mudança nenhuma. Porque os muros estão se levantando. Os muros estão se levantando, mas de repente se vier uma chuva ou uma raposa. Mas só que eu falo que quando nós começa a boa obra, nós não podemos deixar a brecha. Porque Neemias ele começou a levantar os muros, e Tobias e Sambalate, eles intentavam fazer o mal. Não é diferente, irmão. Hoje eu fui para Minas, e no caminho eu fui com essa palavra. Porque quando você está só você e o Senhor, é tanta coisa que vem na mente, eu falo, vou falar isso. E quando você chega aqui, murcha. Não tem mais nada, você não consegue falar nada. Né, mané? Eu falo, Jesus, eu vou falar tudo isso assim. Que eu não sou de fazer, sabe, de escrever. Uma que a minha letra já não é Abrastempo. Se eu for ler, parece letra de médico. Eu não vou conseguir ler. Aí eu falei, Jesus, como é difícil você fazer a obra. Como é difícil aqui você fazer a obra. E Neemias ele começou a obra. Neemias aqui ele começa a obra. E enviou ele mensageiro
Estou fazendo uma obra. Mandaram alguns mensageiros lá, mas só que ele estava prostrado na obra. O foco dele era a obra. O foco de Neemias era terminar a obra, era em terminar aquela cidade que estava a ruínas. Mas muitos às vezes tentam impedir o crescimento da obra. Mas há um Deus no céu que vai nos guiando, que vai nos guardando. Eu falo, se nós não fôssemos, irmãos, guiados pelo Senhor, eu falo que o inimigo ele já tinha nos ceifados. Porque a Bíblia diz que o inimigo ele fica ao derredor, procurando a quem possa tragar. Não é diferente não, irmãos. Hoje eu quase que eu bati o carro a 110 por hora. Mas eu falo que ainda bem eu tenho um Deus, gente. Eu cochilei, Jesus. Eu ia direto na mureta. Eu falei, Jesus, ainda bem que não vinha nenhum carro do lado esquerdo, porque eu estava no meio. Eu cochilei, o carro foi lá para a mureta. Ia ser uma pancada e tanto. Eu falei, Jesus, é só o Senhor. Sabe quando você acorda de repente e voltei de novo para a pista e dando glória a Deus, Jesus. Mas assim eu falo que eu não tenho medo, irmãos, assim de morrer. Mas só que qual que é o meu destino certo se eu falecer? Eu falo hoje, qual que é o seu destino certo se você for hoje? Aí eu falo, Senhor, eu ainda preciso ter uma restauração ainda. Eu preciso fazer que nem Neemias fez, tampar algumas brechas, para que Sanbalate e Tobias não venha tentar me prejudicar, tentar derrubar os muros. Porque ele vai procurando brecha. E se nós deixar alguma brecha, irmãos, ele entra. Então Neemias aqui, ele começa uma obra, a qual muitos ali também o ajudaram. E essa obra, no final, ela é concretizada. Ela é concretizada e o nome do Senhor é glorificado. A mesma obra que foi feita lá, ela está sendo feita aqui. Porque tudo que nós fazemos, esses muros que nós estamos levantando, é tudo para a obra. É a obra do Senhor que está crescendo. E cada dia mais, o Senhor está colocando novas pessoas para poder ajudar na obra. Viriam muitas pessoas. Cada um colaborou com algo ali naquela cidade. Não é diferente aqui. Aqui também nós estamos numa obra. E aqui cada um faz aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Mas é para a obra. Tudo que nós fazemos aqui é para a obra. Eu glorifico ao nome santo do Senhor, porque nós estamos empenhados numa grande obra e não podemos parar. Eu louvo ao Senhor pela minha vida, e mediante aos problemas, irmão. E mediante aos problemas, agora estamos com dias no Senhor. É a mesma confiança que nós temos no Senhor, porque nós temos que ter confiança no Senhor, para que a obra ela não pare, porque para que a obra ela dê continuidade. Então nós temos que cada vez mais nos empenhar na obra, assim como Neemias estava empenhado na obra.
Não importa o que você vem fazer na igreja, irmão. Só faça somente aquilo que o Senhor mandar. Faça a obra. Ele estava fazendo uma obra. Ele não podia parar com aquela obra. Mesmo recebendo muitas notícias que não lhe agradou, dizendo: você não vai conseguir, você não vai chegar até o fim, mas continua na obra. Continua na obra. Porque essa obra ela não pode parar. Porque quando nós colocamos algo no nosso coração, nós temos que chegar até o fim. Porque com Jesus no bar, com o Senhor no controle, tudo vai dar certo. Eu vejo a fé, é pela fé, irmãos. Um dia nós vamos viver só da fé. Porque eu conheço muitos irmãos que só vivem da fé, na fé no Senhor. Estão caminhando até hoje, não morreu. E é pela fé que Abraão, ele superou muitas coisas. E é pela fé também, irmãos, que nós vamos chegar até o fim. Mas nós não podemos parar a obra. Não podemos parar a grande obra que o Senhor nos colocou no nosso coração. Sanbalate e Gesem enviaram dizer: vem e congreguemos-nos juntamente nas aldeias do vale de On, porém tentamente fazer o mal. Porque muitas das pessoas às vezes tentam fazer o mal, mas só que nós vamos dar continuidade nessa obra, irmãos, e o nome do Senhor vai ser glorificado. O nome do Senhor, nós vamos levantar os muros. E pela fé, irmãos, é pela fé. Às vezes nós não vemos nada, mas é pela fé que nós vamos levantar os muros de Jerusalém. Amém, irmãos? Eu vou ficar nessa palavra, que os irmãos ficam nessa palavra. Eu sei que não foi aquilo que os irmãos queriam escutar, mas eu somente falo aquilo que o Senhor coloca no meu coração, para que nós não paramos a obra, para que nós venhamos dar continuidade na obra. Porque Neemias disse para aquele povo que tentavam parar a obra: eu estou ocupado numa grande obra e não posso parar. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade. Louve e exalte o santo nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Tiago. Glória a Deus. Estava falando de Neemias e eu lembrava ali qual era a condição de Neemias. Neemias sabe que a sua cidade e o seu povo, os judeus, estavam sofrendo uma grande oposição, sendo destruída a cidade, destruída a igreja, e ele estava na casa do rei, servindo com muita alegria, fazendo o trabalho dele. A Bíblia diz no capítulo 1 que ele vai sair da Pérsia e vai correr para Jerusalém com um objetivo: a casa do Senhor. Não pode, a igreja não pode, que as casas caiam, mas a igreja tem que ficar de pé. E ele correu. O seu patrão viu o desânimo dele, a tristeza dele, disse: não, peraí, rapaz, eu vou te ajudar. E ele, quando chega em Jerusalém, com uma mão na pá e a outra na espada, porque a oposição continuava. E quantas vezes a gente quer fazer a obra de Deus, como disse o Tiago, e a nossa carne é a nossa oposição. Às vezes culpamos o diabo é culpado de tudo. O diabo é um sem vergonha e derrotado, em nome de Jesus. Mas na maioria das vezes é a nossa carne. 50% é ela, 50% é o diabo. E Neemias entendeu isso. E quando ele vai lá para construir a igreja, construir os muros de
Neemias, ali, com a mão manchada e outra na espada. Aí os oponentes começam a aparecer. Os crentes começaram a ir lá: você não precisa não. Não ajuda o pastor não. Não vai lá todo dia não. Não faz isso não. Isso é oposição. E aí Deus vai usar no Antigo Testamento o maior avivamento que a igreja teve. Está no capítulo 8 desse mesmo livro que o diácono pregou. Neemias e Esdras, 444 anos antes de Cristo, estava ali de 8 horas da manhã, depois do muro concluído, até quase 6 horas da tarde, pregando a palavra de Deus, e o povo de Deus chorando, voltando para Jesus, se convertendo de novo, vindo para a presença de Deus e vencendo a maior oposição, que era a carne. Aí, o que aconteceu com Gesem, Sambalá, Tobias, que estão muitas vezes na igreja e muitas vezes fora, muitas vezes no meio da nossa família? Eles ficaram vendo Deus fazendo maravilhas na vida dos homens e mulheres de Deus. Então, não dê oposição, não dê oportunidade aos Sambalá e Tobias que aparecerem na tua vida. Vá para os cultos, venha para os cultos, faça a obra, sem às vezes, muitas vezes, o recurso, faça. Deus vai te abençoar. Eu tenho certeza disso. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.